pessoal, boa noite. Sejam todos novamente muito bem-vindos. Agora nós daremos início à sexta noite de formação do curso de extensão Leitura sobre Pesquisa em Política Educacional e a Teoria da Atuação, Epistemologias da Política Educacional, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo, em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, o GEPS. Como temática principal, nesta noite, nós teremos o professor padronizado e o controle de qualidade na epistemologia da instrumentalização da escola. Como o professor Altair colocou, os conferencistas dessa noite são a doutora Lidiane Pagliarin e o doutor Evandro Consaltério. De imediato, eu vou fazer uma breve leitura de uma parte do currículo dos conferencistas, para que na sequência a gente possa utilizar a maior parte do nosso tempo para, enfim, a explanação, a exploração e, posteriormente, o debate. A Lidiane é doutora em Educação na Universidade de Passo Fundo, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, é licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria também, e professora de diversos cursos de licenciatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Erechim. A doutora Lidiane centra seus estudos nas temáticas relacionadas à formação de professores, políticas educacionais, aprendizagem da docência, docência na educação superior, coordenação pedagógica em escolas. E é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, o GEPS. O doutor Evandro, ele é doutor em Educação, então, pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Educação também, pela Universidade de Passo Fundo, na linha de políticas educacionais, especialista em estratégias de aprendizagem pela Faculdade da Associação Brasiliense de Educação, Fábio Amaral, graduado em Letras, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e suas respectivas literaturas, pela Universidade de Passo Fundo. O Evandro é um dos autores e organizadores de grande parte das coletâneas elaboradas pelo GEPS, entre eles interdisciplinaridade e formação docente, leitura sobre Zygmunt Bauman em educação, políticas e formação de professores, leitura sobre educação e neoliberalismo, leitura sobre Marta Nussbaum e educação, juntamente com o professor Altair, a prof. Karina, e no último, do Júnior Centenário. O Evandro também é vice-coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade de Passo Fundo, e é membro interinstitucional do Ensino Médio Pesquisa, M-Pesquisa, e pesquisador do projeto A Reforma do Ensino Médio com a Lei 13.415 de 2017, percursos da implementação nas redes estaduais e da Rede Federal de Ensino. Agradeço a apresentação da Caroline, né? Então, eu sou professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Erechim, e é daqui que eu falo, né, de Erechim. E foi um prazer participar, então, dessa coletânea. Então, nós vamos discutir o último capítulo do livro, né, chamado As Reformas da Educação e o Controle de Qualidade da Aprendizagem dos Alunos e da Atuação Docente. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer, né, que foi um capítulo de livro construído a várias mãos, né? Juntamente comigo esteve o professor Altair, a Giovana e a Thalia, então, escrevendo esse artigo. E nós escrevemos ele, então, em 2021 e foi publicado em 2022. Nós partimos, então, de um problema de pesquisa, que é como as reformas educativas em curso promovem o controle da aprendizagem discente e atuação docente na educação básica e que impactos pode gerar para a formação integral dos sujeitos. E como objetivo, então, discutir as recentes reformas da educação básica e os mecanismos que agentes externos utilizam para controlar a aprendizagem discente e a atuação docente. Então, a nossa discussão aqui, nesse capítulo, foi de entender, né, essas reformas educacionais e discutir a partir do ponto de controle da aprendizagem do aluno e do controle da própria atuação do professor na educação básica.
Bom, então eu falei do problema e do objetivo, né, que se centrou em discutir sobre como essas reformas educativas em curso, elas controlam a aprendizagem do aluno, né, e controlam também a atuação do próprio professor, né, e nós utilizamos, então, um estudo qualitativo, uma pesquisa bibliográfica. E organizamos o texto em 4 partes. A primeira delas, a retórica da qualidade dos discursos dos reformadores. A segunda, a privatização e a estratégia neoliberal de dominar a escola. Terceira, a padronização nas avaliações de larga escala e a accountability. E quarto, o controle do processo e a precarização da atuação docente. E dessa forma que eu também organizei a apresentação aqui. Então, nós partimos de um contexto atual da educação brasileira e eu trouxe um fragmento que está bem no início, na introdução, né, do nosso capítulo, que afirma que as reformas educativas implementadas nos últimos anos, principalmente na educação básica, têm um propósito mais amplo de mudar a escola, a sua organização, os seus conteúdos de ensino, as suas formas de ensinar e recursos e materiais didáticos a serem utilizados. Também tem a intenção de modificar a formação docente de modo que essa seja alinhada ao propósito de formar um aluno para o mercado de trabalho. Então, nós fizemos essa afirmação, né? E aí a gente se pergunta que reformas educativas são essas que nós apontamos aqui como as últimas reformas educativas, né? Então, eu trouxe aqui, primeiro quero falar da imagem, né? A imagem de uma engrenagem, no livro do Luiz Carlos de Freitas, né, a Reforma Empresarial da Educação, ele fala que as reformas educativas, elas não são feitas de maneira aleatória, mas muito bem alinhadas, como se fosse uma engrenagem, né, onde todas essas reformas, elas andam sincronizadas, né, para fazer a roda girar. Então, trouxe aqui a imagem de uma engrenagem e das principais reformas educativas que nós partimos para falar no texto, né, para discutir. Uma delas é a Base Nacional Comum Curricular, a outra delas é a BNC Formação Inicial, a Base Nacional Comum da Formação Inicial. Então, a BNCC, ela foi homologada em 2017, 2018, e a BNC Formação 2019, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, e em 2021 nós temos a BNC Formação Continuada, né? Então, essas três legislações, elas estão alinhadas, articuladas, né, numa forma de mudanças significativas na educação básica e que também repercutem na formação inicial de professores e na formação continuada. E aí, então, nós abrimos a primeira sessão, né, do texto, que é a retórica da qualidade nos discursos dos reformadores, né? Aonde a gente discute o que é qualidade, mas antes disso eu trouxe aqui do dicionário Michaelis, né, o que é uma retórica, né? A habilidade do uso da fala e da escrita com o objetivo de influenciar ou persuadir. E aqui eu elenquei algumas palavras utilizadas, né, nos últimos anos, que tem uma ideia por detrás, uma ideia positiva, né, mas que a gente pode perceber, quem estuda, né, percebe que ela não é tão positiva assim. Uma delas é a ideia de reforma, né? Nós temos uma ideia que toda reforma ela é positiva. No entanto, nem sempre ela é positiva, né? Nós temos nessas últimas legislações muito presente a ideia de autonomia do aluno. A própria reforma do ensino médio, né, traz muito isso, os itinerários formativos, e que os alunos terão autonomia de escolha, né, dos itinerários. Então, também dá uma ideia de autonomia do aluno, uma ideia positiva. No entanto, a gente vê que, na prática, ela não é tão positiva assim, né? Ou não é nada positiva, no sentido de que o aluno não vai ter escolhas a serem feitas, né? A ideia de protagonismo do professor, então, mas junto com o protagonismo vem a ideia de culpabilidade, né? Ou seja, você é responsável pelos índices desta turma, né?
A ideia de meritocracia, todos têm as mesmas possibilidades de acesso e de permanência, né? Basta você se dedicar. A ideia de empreendedor de si também muito presente nesses últimos anos, né, nos discursos, como algo legal. A ideia de competências e habilidades também, que num primeiro momento dá uma ideia, num cenário geral, para a população em geral, uma ideia muito positiva. Assim como a relação público-privada, a ideia de todos pela educação, né, que é uma das organizações trazidas na mídia, enfim, mas que também dá uma ideia que todos estão preocupados com a educação pública. Os vouchers na educação, que há uns 2, 3 anos atrás veio muito forte, né, a ideia de que os pais receberiam um voucher e eles teriam a escolha, poderiam escolher qual era a escola que o seu filho iria frequentar, né? Se era uma escola privada, ela teria esse voucher, né? Esse valor pago pelo governo, né? Se quisesse estudar numa escola privada. E a ideia de escola como uma estrutura empresarial, onde o aluno ele é visto e chamado de cliente, a ideia de um controle de qualidade, assim como ocorre na fábrica, também de ocorrer na escola, e a ideia dos testes padronizados, numa fala de que todos têm as mesmas condições de responder esses testes, e nós podemos comparar as escolas e os alunos por esses testes, né? Então, são algumas das palavras, né, que surgiram nos últimos anos com uma ideia positiva. No entanto, quem estuda, né, essas legislações percebe o quanto tem de retórica nelas, né, de tentar persuadir que é algo legal, algo interessante, algo inovador. No entanto, se nós formos analisar a fundo as legislações e também o que está ocorrendo na prática, a gente vê que não é desta forma, né? E aí, o que se percebe, o que vem se falando, né, em cenário nacional, é que todos estão preocupados com a qualidade da educação pública. E aí nós questionamos no texto que qualidade e para quê, né? E aí nós colocamos alguns elementos, né? De que qualidade nós estamos falando. É na qualidade que produz desigualdade de formação para aqueles que podem pagar e aqueles designados a estar numa escola pública precarizada, né? Em todos os aspectos. São nos indicadores das avaliações de larga escala, como por exemplo, o SAEB, o PISA, o Enem, a Prova Brasil, né, que tem produzido uma indução nos currículos, né, uma indução instrumental, ou seja, estão influenciando de uma maneira tecnicista nos currículos, né, na qualidade da preparação para o mercado de trabalho e para o consumismo, na qualidade do treino técnico em detrimento de uma formação mais ampla para o pensamento crítico, ou na qualidade dos materiais didáticos prontos que colocam o professor como um mero executor. Ou seja, de que qualidade nós estamos falando quando existe essa retórica de que todos estão preocupados com a qualidade da educação pública. E aí, aqui, nós colocamos um questionamento também. Quem está influenciando ou determinando o currículo escolar? Né? Nós sabemos que a educação ela não é neutra. Ela é carregada de intencionalidade, né? E o currículo escolar, ele é influenciado por questões internas à escola, como, por exemplo, aquilo que a escola, as escolhas que a escola faz, quais as disciplinas, né, ofertadas, qual a carga horária dessas disciplinas, qual é o grau de importância que ela está dando para essas disciplinas, questões de valores, de comportamentos, mas também o currículo é influenciado ou determinado por questões externas à escola. O próprio Ministério da Educação, né, quando faz essas legislações, influencia o currículo escolar, os livros didáticos, né, influenciam o currículo escolar.
Mas também nós temos outras organizações que influenciam também o currículo escolar, né? Como, por exemplo, aquelas organizações que ajudaram a construir a Base Nacional Comum Curricular, aquelas instituições que elaboram materiais didáticos apostilados para chegar até a escola, aquelas instituições que fazem a chamada formação continuada dos professores, né? Então, tudo isso repercute num currículo escolar, né? E aí nós perguntamos quem é que está influenciando esse currículo escolar e qual é a intencionalidade dessas pessoas ou dessas instituições. E aí, para isso, nós precisamos pensar também em qual é a qualidade, né? Que tipo de qualidade é essa que nós falamos da educação. E aí a gente traz aqui, então, né, de que a suposta qualidade não vem da formação de sujeitos críticos que possam fazer uma leitura largada do mundo, né? Ou que tenham condições de perceber as contradições produzidas numa sociedade. Mas que a qualidade, ela vem sendo trazida como uma escola, vem de uma escola instrumentalizada, né, por uma lógica que, segundo Laval, faz com que a organização do trabalho pedagógico esteja subsumido na razão econômica, de maneira que as suas ações só ganham sentido quando colocadas a serviço empresarial, reduzindo as questões educacionais e sociais a questões técnicas de produtividade e de consumo. Ou seja, a qualidade da educação que nós estamos ouvindo falar nos últimos anos, ela não é no sentido de uma leitura crítica de mundo, né? Ela é no sentido de qualidade, sinônimo de preparar os indivíduos para a produtividade, para o consumismo e para o mercado de trabalho. Então, o sinônimo de qualidade é relacionado a uma educação tecnicista, né? Uma escola instrumentalizada, não uma educação ampla em que os sujeitos consigam fazer a leitura da realidade onde estão inseridos, né? E pensar de uma maneira crítica, não só pensar, mas atuar também de uma maneira crítica no espaço onde vive. E aí vem a segunda sessão, onde nós discutimos sobre a privatização, né? Porque essa ideia de qualidade, ela está também relacionada a uma privatização. E aí o título da sessão é A Privatização e a Estratégia Neoliberal de Dominar a Escola. E aí trouxe uma citação da página 255, de que a privatização da educação se trata de um projeto que já está em curso há muito tempo, como uma das consequências das ações neoliberalistas que estão cada vez mais introjetadas no meio educacional. E aqui eu trouxe algumas dessas possibilidades, né, da que a privatização já está, né, já invadiu a educação, né. Por exemplo, o estabelecimento de parcerias público-privadas, que não é de hoje que ocorre, né, nas escolas, a compra de vagas de matrículas em escolas de educação infantil privadas, então as prefeituras não tendo escolas públicas, compram vagas na rede privada, principalmente para a educação infantil, né? A terceirização da formação continuada para empresas, então uma ideia de que uma instituição externa, né, vai fazer uma formação aligerada, né, geralmente em forma de palestras motivacionais para um grupo de professores, né? Então as prefeituras geralmente estão terceirizando, né, a formação continuada para empresas que não conhecem a realidade, mas que trazem então as palestras de pessoas conhecidas, né? Geralmente ligadas à motivação, enfim, para os professores. Premiação para escolas e docentes que atingem os índices do IDEB, né? Então, a gente vê, tem algumas prefeituras que claramente publicam isso, né? De que as escolas que tiverem o melhor IDEB, né? Vai ser premiada, os professores dessa escola também, né?
o discurso de que o que é estatal é ruim e que privatizando vai melhorar. Então, aqui são algumas das maneiras de que essa privatização chegou na educação escolar, né? E a gente vê que algumas delas não são de ontem, né? Elas vêm de alguns anos sendo largamente comentadas, né? E aí tem a questão do que implica essa privatização, né? Nós colocamos ali no texto que o processo de privatização não afeta somente a escola enquanto uma estrutura, mas também altera a sua ordem de funcionamento, a sua ética e seus valores, tudo que exija dos seus agentes produção de força de trabalho, que assim como os testes, as apostilas e os livros tornam-se meras mercadorias. E aí nós trouxemos aqui Rikovsky, que afirma que quando são privatizadas, as atividades, os processos e formas pedagógicas envolvidas na produção de força de trabalho também são necessariamente privadas. Ou seja, se a gente estabelece uma parceria público-privada numa escola, por exemplo, ela não mexe só com a estrutura da escola, né? Ela mexe com o funcionamento, ela mexe no currículo escolar, ela mexe também no material pedagógico a ser utilizado e ela também implica no trabalho do professor, né? Então, é um alinhamento em que se estabelece não só meramente estrutural, né, mas também implica em todo o processo de aprendizagem. Ela chega até a sala de aula e implica em modificação de currículo, modificação do objetivo, né, da educação escolar, do material didático, da forma como o professor trabalha, o que ele trabalha, como ele trabalha. E aí, nesse cenário, também aparece a padronização nas avaliações de larga escala e a accountability, né? Ou seja, o Freitas aqui a gente traz, né, bastante no texto, que denuncia a escola, como a escola vem sofrendo reformas que se aproximam de uma privatização e, ao mesmo tempo, de um controle das suas ações, né? Nas últimas reformas educativas, por exemplo, a gente teve o controle da organização do ensino, a interferência através de materiais didáticos e ferramentas digitais e a padronização nas avaliações de larga escala. E aí tem as políticas de teste e a prestação de contas, né? E aqui eu quero trazer o relato de uma professora municipal, ela foi minha aluna no mestrado, né? E ela fez um relato que retrata bem o que Freitas traz aqui, né? Ela mencionou que trabalha numa prefeitura, onde no início do ano letivo a prefeitura optou por comprar apostilas, né? Então as escolas já tinham livro didático, enfim, já trabalhavam nessa perspectiva, tinham feito algumas formações, né? Enfim, sobre a Base Nacional Comum Curricular, tinham elaborado o documento do município, né? O documento orientador da BNCC. E aí, no ano seguinte, que foi no início deste ano, a prefeitura comunicou as direções de escola que tinham aderido a um sistema apostilado. No entanto, num primeiro momento, a Secretaria Municipal de Educação mencionou que esse material didático ele seria apenas de apoio para o professor, né? Não seria obrigatório utilizar esse material, seria mais um material de apoio. E aí, passado algumas semanas, começaram a chegar nas escolas as caixas desses materiais. E então os professores foram chamados para fazer as formações que eles chamam, né? Ou seja, para nós que entendemos a diferença de formação para capacitação, são capacitações onde eles ensinam como aplicar esse apostilamento, né? E aí, então, que os professores ficaram sabendo de que eles tinham que, de fato, aplicar aquele material didático e que eles tinham, e mais do que isso, que eles tinham um prazo para finalizar cada um daqueles cadernos, né? Então, o que veio primeiro com uma ideia de que é só mais um material de apoio,
os professores foram descobrindo aos poucos de que se tratava de um material obrigatório e de que eles tinham tantas páginas para serem cumpridas até o final de cada ciclo. E no final de cada ciclo, existiam provas, né, para que os alunos respondessem, no sentido de acompanhar a aprendizagem, né, dos alunos, né. Então, acho que isso retrata, um exemplo que retrata bem o como essa privatização vai chegando, né, nos municípios, vai adentrando as escolas, vai modificando as práticas pedagógicas dos professores, né, e também vai controlando essa aprendizagem do aluno e controlando o próprio trabalho do professor. E aí, assim, como que ocorre esse controle? São diversas formas, né? Primeiro, um alinhamento de um currículo comum a exames nacionais padronizados, que geralmente dão enfoque à língua portuguesa e matemática, né? Segundo, ao mesmo tempo que eles medem a aprendizagem, realizam o ranqueamento das escolas e buscam os responsáveis pelos índices não satisfatórios. Então, primeiro, existe um currículo comum, né, geralmente relacionado a esses testes padronizados, né, tanto nacionais quanto internacionais, né, e uma busca pela responsabilização daquelas turmas e daquelas escolas que não atingem esses índices. Aí ocorre a cobrança, né, desses índices, e aí essa cobrança recai sobre as escolas e os professores, né? E essas escolas e professores sentem-se pressionados a prestar conta do seu trabalho, a atender especificamente aqueles conteúdos previstos nos exames e a competir com outras escolas e outros docentes. Por exemplo, nas prefeituras onde é estabelecido uma premiação, né, pela escola que atinge o melhor índice, vai ocorrer o quê? Uma competição entre as escolas e entre os professores, né? Aquelas escolas que não atingem os índices, eles vão focar os próximos anos em atingir o índice. E o índice, ele é medido por provas de língua portuguesa e matemática, né? E algumas de ciências. Então, vai induzir a escola a focar, né? A dedicar o maior tempo das disciplinas a esses conteúdos previstos nesses testes padronizados. A pressão que as escolas e os professores recebem para esse alinhamento na BNCC, por exemplo, para alcançar esses bons índices, faz com que a escola busque por alternativas, né? E nessa busca por alternativas, o mercado das consultorias e assessorias aparecem como uma instituição que sabe lidar com essas exigências. A gente vê as propagandas, né, de que tem um material apostilado já de acordo com a BNCC, né? Então, a gente vê isso como um slogan, como uma propaganda. E o mercado, então, dita o que as escolas e os professores podem ou não fazer e como fazer para atingir esses índices. E aí, junto com isso, vem a venda de pacotes, né? Os pacotes pedagógicos que a gente fala, para os municípios e estados, que inclui a capacitação dos professores, inclui o material didático, inclui sites, né, onde os alunos podem acessar e fazer atividades complementares, até a elaboração de documentos pedagógicos orientadores, né? E aí, aqui eu pergunto para vocês qual é o objetivo dessas assessorias pedagógicas, né? Então, fica para a gente pensar e discutir que objetivo tem essas assessorias pedagógicas, para além de vender o material, né? E aí, o que ocorre com isso culmina num controle do processo da precarização da atuação docente. Como que se faz esse controle do processo? Fala do neotecnicismo, né? Nós tivemos na década de 70 do século passado o tecnicismo, né? Ou seja, era uma educação voltada para formar pessoas para o mercado de trabalho. E agora o tecnicismo ele vem travestido, né, numa ideia também muito forte das tecnologias educacionais.
Então, a gente vê muito forte essa ideia de que a escola precisa preparar pessoas para o mercado de trabalho apenas, né? A ideia de disputa entre indivíduos, em que se sobrevive o mais forte na concorrência desse livre mercado, essa ideia chega até a escola, né? Como eu mencionei anteriormente, tanto pelos professores também quanto pelos alunos, né? A ênfase em disciplinas consideradas úteis ao mercado de trabalho e uma relativização às disciplinas que não auxiliam o indivíduo a construir as competências para esse mercado. Um exemplo desses é o próprio ensino médio, né? Quais são as disciplinas obrigatórias, né? E quais são aquelas que o aluno pode escolher cursar ou não, né? Então, nós temos uma supervalorização daquelas disciplinas onde entende-se que vai dar competências úteis para o mercado de trabalho. E aquelas disciplinas, geralmente da área das humanidades, né, que ajuda o sujeito a pensar, a ter uma leitura crítica da realidade, ela não atende o mercado de trabalho, portanto, pode ficar em segundo plano. E a precarização do trabalho docente, então, uma educação reduzida à instrução, o que se entendia que a escola deveria proporcionar uma educação ampla, ela é reduzida a uma instrução daqueles conteúdos que vão reverberar em competências, né, para o mercado de trabalho, uma redução do que é a natureza do trabalho docente. Então, se um município, ou um estado, a mantenedora, optar por comprar esses pacotes pedagógicos e essas apostilas já prontas, né, o trabalho do professor está reduzido a um mero técnico, a um mero executor do material já pronto. Então, a ideia que nós temos de que o professor faz o diagnóstico da turma, da realidade, né, planeja, desenvolve, depois avalia e replaneja, né, de acordo com a realidade daquela turma, ela não é mais presente aqui nesse sistema apostilado, né? Aqui o professor, ele é um executor do material padronizado já pronto. Também a formação inicial alinhada à BNCC, na resolução de 2019, que é a BNC Formação, ela diz claramente de que a formação inicial deve preparar o professor para aplicar a BNCC, né? Então, também uma ideia de uma formação bastante tecnicista, na formação de professores tecnicista, né? E aí eu pergunto, basta saber os conteúdos da BNCC para ser professor? É a mesma coisa da formação continuada alinhada à BNCC. Nós tivemos em 2021 as diretrizes de formação continuada e ali o documento diz que as formações elas precisam estar em concordância com a Base Nacional Comum Curricular. E aí eu questiono o que é uma formação e o que é uma capacitação ou treinamento, né? Nós entendemos a formação como algo a médio e longo prazo, uma formação ampla do professor que ajude ele a refletir, a repensar o seu trabalho, né, e a modificar a sua prática. E muito diferente disso é a capacitação ou treinamento para aplicar alguma coisa, né, para os alunos. E essa aplicação pode ser aplicar a BNCC, aplicar o material didático pronto. Então, aquilo que as instituições vendem dentro do pacote, que é a formação continuada, né, ela é muito mais uma capacitação, um treino, numa ideia bem tecnicista de conhecer o material e saber aplicar aquele material. E aí, então, passando para as considerações finais, ali a gente pergunta, né, quais alternativas nós, educadores, temos frente a esse cenário. Nós colocamos ali, primeiro, tomar consciência do que está ocorrendo, né, uma leitura crítica da realidade. E aqui eu chamo a atenção, né, porque
não se trata de o professor da disciplina X ou Y, né, entender esse contexto nacional atual da educação. Todo professor, toda professora precisa, independente da área de formação, independente da sua pesquisa, né, do seu objeto de estudo, ele precisa entender essa realidade, né? Seja professor da educação superior, seja professor da educação básica, ele precisa ter essa leitura mais ampla da realidade educacional brasileira. E aí, então, num segundo momento, criar algumas estratégias de resistência, né? Isso não se faz de uma maneira individual, também não se faz de um dia para o outro, precisa de muito estudo dessas legislações, estudo desse contexto, né? Criação de formas de trabalho, enfim, de grupos, para criar essa resistência. E aqui, como nós escrevemos o texto, né, no ano passado, eu fiquei pensando assim, se a gente conseguiu avançar em alguns aspectos, e fiquei pensando na resolução de 2019, essa da BNC Formação, que por uma resistência das universidades e das associações, instituições, né, da comunidade acadêmica, conseguiu frear, né, essa diretriz de 2019, no sentido de que, ao final deste ano, pela legislação, teríamos que fazer toda a reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, e nós conseguimos postergar, né, essa reestruturação para início de 2024, né, numa ideia de que, se no momento nós não conseguimos revogá-la, nós podemos, então, postergar, né, a sua atuação, enfim, para nós termos mais tempo para discutir, né, e quem sabe mais para frente repensar essa resolução. E aí também aqui eu coloquei aqui outras possibilidades para a gente discutir em conjunto. Ótimo, Lidiane. Várias contribuições no chat, eu acho que a tua fala nos fez pensar, né? Temos várias perguntas e reflexões acerca do que tu colocastes, mas eu penso que, de antemão, a gente encaminha para o Evandro começar a sua apresentação, e aí, após a fala do Evandro, a gente abre, então, para a gente discutir um pouquinho. Evandro, fica à vontade. Muito bem. Boa noite, Carol. Boa noite a Lidiane, professor Altair, os colegas, que é uma alegria poder rever e reencontrar aqui muitos. E também dizer que a Carol fez uma apresentação, né, muito generosa da minha biografia lá no início, porque eu tenho sido alguém muito ausente, né, nesses últimos tempos com as atividades, né, do nosso grupo, aí, em função de determinadas, né, de uma série de situações profissionais, né, familiares, né, mas é uma alegria sempre poder estar aqui e prestigiar esse grupo aí que eu carrego um carinho muito especial. Bom, para a noite de hoje, né, então a nossa pauta de análise, né, ela faz parte de um capítulo, né, que integra a obra, né, a leitura sobre pesquisa em política educacional e a teoria da atuação, né, um texto que eu escrevi, né, com muita alegria com a colega, né, Carol, né, que eu tive a honra e o prazer de poder, né, escrever um texto com ela, né, e pesquisar, discutir e construir junto, né. E quando que a gente constrói, né, junto com o grupo, não é uma escrita a dois, a três, em trios, né, em duplas ou em trios, mas é uma escrita coletiva, né, porque faz parte né, todos os que participam do grupo, com as suas opiniões, né, com os seus apontamentos, né, fazem com que esses textos eles ganhem, né, ganhem qualidade, ganhem outros olhares que talvez a dupla ou o trio não pudessem, né, identificar sozinhos. Então, isso é que faz a diferença, né, quando que a gente constrói um texto, né, um capítulo de livro a partir de um grupo de pesquisa, né, tão especial e de qualidade como é esse.
Outro ponto importante também é a heterogeneidade que faz parte, né, desse grupo, né, com alunos de mestrado, de doutorado, de graduação, né, que já concluíram o doutorado, né, e continuam participando, né, de diferentes áreas, né, então faz com que diferentes olhares, né, possam ser lançados a partir de um objeto que está sendo analisado, que faz com que, consequentemente, né, o resultado ele possa ser, né, muito melhor do que se ele fosse somente produzido, né, por pesquisadores solitários. Eu vou compartilhar com vocês, então, uma breve apresentação, né, para que a gente possa ter depois um tempo, né, maior para discussão e para diálogo, né, que é a parte interessante, né, e que faz com que seja, né, um momento também construtivo. Ok. Ampliar aqui para que todos possam ver. Carol, tá ok? Sim, estamos ótimo. Muito obrigado. Bom, esse então é o título, né, do nosso capítulo do livro, né, o professor padronizado, uma análise a partir das concepções docentes presentes no periódico Aprendizagem em Foco, no Instituto Unibanco. É um capítulo aí que foi produzido, né, como eu dizia, pela Carol, né, e juntamente comigo. O Instituto Unibanco, ele tem sido muito presente, né? A Lidiane falava dessas parcerias, né, público-privadas, né? E o Instituto Unibanco, ele tem sido muito uma instituição presente nessas parcerias. E não só nessas parcerias, mas também ele tem influenciado, né, na própria concepção, né, e construção de políticas educacionais, né, para citar aqui uma das mais recentes, né, a reforma do ensino médio. Então, a partir desse periódico, né, Aprendizagem em Foco, nós procuramos identificar alguns pressupostos, né, que perpassam, né, esse informativo, né, essa cartilha, né, procurando responder, né, a uma pergunta, né, a um problema da nossa pesquisa, né? Como que a noção de professor padronizado, ela provoca o recuo da teoria no exercício docente e, consequentemente, a instrumentalização do exercício pedagógico. Porque por trás de todos esses materiais, né, perpassa uma ideia de professor padrão, né, de professor ideal, né? E nós que conhecemos, né, a imensa diversidade que está presente nas nossas salas de aula, dentro da educação, tanto da educação básica como da educação superior, né? Nós sabemos que essa ideia de professor padronizado, né, num linguajar muito popular, é uma fake news, né? Bom, então, dentro desse pressuposto, o exercício docente ele tem sido tomado, né, por um discurso que nós consideramos oportunista, de que o bom professor é aquele que consegue, né, conduzir os seus alunos, né, para que eles possam atingir os melhores indicadores em avaliações externas. E aí nós temos várias, o IDEB, o Enem, o PISA no âmbito internacional. E nessa mesma direção também encontra-se, né, a concepção de que o bom professor é aquele que consegue desenvolver nos alunos determinadas competências, habilidades que são apreciadas pelo mercado de trabalho ou por um viés, né, político-cultural dominante de uma determinada sociedade. É nesse jogo conceitual, né, que a imagem do bom professor ela está muito mais associada a aspectos protocolares de gestão, né, do que propriamente a uma compreensão pedagógica do que é o exercício docente. E aí que surge, né, a ideia de professor padronizado, né, que é aquele professor que é pouco sensível ou indiferente ao que se passa às margens da sala de aula, mas implacável quanto às suas metas, objetivos práticos, né? Ou seja, quando que nós temos um professor que ele é pouco sensível ou indiferente ao que se passa às margens da sala de aula, né? Aquilo que vai além da sala de aula, né? É alguém que não compreende
compreende a realidade dos seus alunos, por que eles aprendem, por que eles não aprendem, se eles estão, né, se eles vieram alimentados ou não para a escola, se eles estão com fome ou não, né? E a fome também é um empecilho para a aprendizagem, e a gente sabe que essa é uma realidade que atormenta muitos dos nossos alunos, principalmente né, nos dias de hoje, né? E aí, lembrando aqui uma fala do Freire, né? O Paulo Freire diz que quando que nós matriculamos os alunos na nossa escola, nós também matriculamos com ele a sua história, a sua cultura, a sua bagagem, né? E nós precisamos olhar para isso também, né? Então, o sucesso, a qualidade educacional, ela também perpassa por esse universo socioeducacional. E aí, né, dentro dessa ideia de professor padronizado, o Machiline e o Simmons, no livro deles Em Defesa da Escola, uma questão pública, eles constroem a noção de professor de portfólio, né? Que é um professor que tem marcas de controle ao lado de todas as subcompetências, né, corretas. Ou seja, ele pensa permanentemente em termos de graus de competência, de atingir resultados. E para esse ideal, né, de professor, que ele é perfeitamente treinado, as temáticas acadêmicas, né, como essa que nós estamos, né, vivenciando neste momento, né, elas não são mais o ponto de partida para o desenvolvimento do currículo com vistas ao exercício docente crítico e reflexivo. Mas sim, cada vez mais a norma é uma estrutura modular, baseada em uma lista de competências que atendem aos anseios de uma população dominante que dita as regras, os caminhos e as direções da própria escola, muitas vezes sem nada conhecer de escola. Dentro desta linha, né, então, de atuação, né, através de... Nós precisamos compreender que é através das práticas, né, que as políticas elas são colocadas em ação. E muitas vezes essas práticas, elas são provenientes de uma interpretação teórica frágil, um tanto banais e rotineiras, como reuniões, eventos educacionais, né, e trocas com abordagens, prescrições, observações que colocam a política reduzida apenas às interações imediatas no cotidiano da escola, né? Numa linha de redução, de simplificação e de generalização das próprias políticas educacionais. Para efeito disso, né, o Ball, McGill e Brown, né, no livro Como as Escolas Fazem Política, que foi uma das obras que nós analisamos, né, no ano passado, eles consideram que, como uma interface entre a teoria e a prática, são os artefatos da política, como cartazes, textos, né, e outros materiais, como esses, né, informativos, esses, né, periódicos, que depois a gente vai abordar, né, tanto para a realização quanto para a representação da política em relação à prática. E é nesse âmbito que circulam muitos materiais de apoio para gestores, né, e professores provenientes dessas parcerias, também público-privadas, né, que se configuram como uma espécie de manuais ou cartilhas para a boa execução das práticas escolares, e que são consumidos aí por esses, né, gestores como algo muito sofisticado, né, como algo, né, de extrema qualidade. E esses atores internos e também externos, né, à escola, eles assumem um papel que é muito importante na execução das políticas educacionais, porque as leis, as diretrizes, as normas, elas não estão simplesmente postas, elas precisam ser interpretadas por sujeitos que habitam o universo escolar e que, dessa forma, dão vida, né, àquilo que nós chamamos de escola. E essa interpretação, ela não se dá única e exclusivamente por um fazer prático, mas por um fazer e compreender teórico, que pauta o exercício pedagógico. Dessa forma, portanto, né, o Ball, McGill e Brown entendem que a teoria ela é indispensável para a compreensão do trabalho com políticas educacionais e o efeito das políticas no cotidiano da escola. E quando que nós, né, pautamos as políticas educacionais e colocamos elas em prática, né, a partir de pressupostos, de cartilhas, né, e de materiais
né, que tem um distanciamento teórico, né, ou que tem um viés teórico muito generalizado, leviano, né, nós comprometemos o nosso trabalho, né, a efetividade dessas políticas educacionais. E é dentro desses artefatos das políticas educacionais, destacados pelo Boll, McGill e Brown, né, que encontra-se, né, esse informativo, né, a boletim, né, eles chamam de boletim, mas é um periódico, Aprendizagem em Foco, né, do Instituto Unibanco, que é um instrumento de promover essa interface, né, entre a teoria e a prática. Esse boletim ele foi lançado em 2015, né, ele tem a publicação quinzenal, né, já ultrapassou a marca de 60 edições, deve estar já atingiu mais de 80 edições. E em sua trajetória ele aborda assuntos como reprovação, evasão, avaliação, entre muitos outros temas, né, sempre com especial atenção ao papel do gestor. E esse é o nosso, né, ponto de análise, né? Nós optamos, né, um recorte a partir dos títulos, realizando como descritores, né, utilizando como critério a presença dos seguintes descritores, né, professores ou professor, diretor ou diretores, aluno e alunos, e aprendizagem ou aprendizagens. E a partir desse mecanismo de corte e seleção, nós selecionamos 5 edições, da quais nós passamos a analisar, né, e que eu vou apresentar também aqui na sequência, mas que nós procuramos identificar, né, como que o conceito de gestão, né, ele aborda, né, a compreensão do papel do professor e como, principalmente, recai sobre o papel da gestão, a partir desse informativo, como um dos responsáveis, né, por fazer com que se atinja bons resultados na educação. A primeira dessas edições que nós analisamos, né, ela tem como... Ela é a edição número 1, lá de novembro de 2015, né? E ela tem como pauta o que faz um bom diretor para melhorar o desempenho dos alunos, né? Vejam que entre o diretor e os alunos está o professor. E não só o professor, mas uma série de outros atores que fazem parte, né, desse universo que é a educação, que é a escola, e que encontra-se a escola, né? E aí, esse periódico, né, ele enfatiza 3 fatores que, segundo ele, né, externalizam o princípio do professor como um executor de tarefas e como um responsável, né, para que possa atingir bons resultados, né, na aprendizagem dos alunos. Ou seja, o papel do diretor é instigar os professores, né, ou conduzir os professores para que eles caminhem nessa direção. Os 3 aspectos, então, apontados, que as gestões, ou que o diretor deve estar, né, focado, né, são os seguintes. O primeiro deles, né, são as ações, né, então, que um bom diretor precisa desempenhar. É a capacitação e treinamento dos professores, né? Ou seja, pressupõe-se aqui que a atividade docente ela é entendida como uma ação instrumentalizada, né? Ou seja, o professor, o diretor, ele faz uma programação de como que ele deseja o perfil dos professores, realiza uma capacitação para isso, né? E ele modela de acordo com aquele perfil que ele deseja para atingir determinados resultados. O segundo deles é fomentar a afetividade e a positividade. Ou seja, temos problemas, mas vamos ser positivos, pensamento positivo, que tudo vai dar certo, que nós vamos, né, conseguir atingir os nossos resultados. Então, pressupõe a afetividade e a amorosidade em detrimento de uma consciência crítica, né, e reflexiva, né? E o terceiro deles, né, é supervisionar as práticas do professor em sala de aula, ou seja, né, de certa forma, reduzir a autonomia e controlar o exercício do professor em sala de aula. O segundo deles, que nós analisamos, é o número 8 de abril de 2016. Essa edição, ela dá um foco
em especial para como que as avaliações externas elas precisam ser trabalhadas pela gestão da escola para atingir ou para proporcionar, para buscar melhores resultados, né, no desempenho dos alunos. Então, aqui também 3 ações em especial. Uma delas é considerar avaliações externas como critério de qualidade, o que pressupõe, né, o ranqueamento como, né, um critério de qualidade. O segundo é pautar a gestão escolar a partir de dados das medições. Como pressuposto, né, se tem melhorar o ranking nas avaliações como uma prioridade da gestão escolar. Ou seja, né, a meta, né, ela é melhorar o ranking da escola, né, dentro dessas avaliações de larga escala, para se poder dizer que se tem qualidade. E a terceira, que os professores precisam aprender a usar os dados das medições no planejamento das aulas. Mas olha que curioso, no planejamento das aulas, né? Para que eles possam preparar os alunos, né? Para que eles possam tirar boas notas nessas avaliações, ou seja, treinar, né, os alunos para eles irem bem nas avaliações externas. E a gente sabe que isso é uma coisa que é muito próxima da nossa realidade. Nós temos agora, né, aqui o governo do estado com essa proposta de ICMS vinculado à educação, onde o repasse de ICMS aos municípios, né, ele passa a ter uma porcentagem que é vinculada ao desempenho dos alunos, né, dentro de um conjunto de avaliações. E entre elas está a prova do SAERS, né, que inclusive acontece esse ano, com alunos de 2º, de 5º e de 9º ano. Então, o desempenho dos alunos nessa prova, consequentemente, também vai impactar, né, no valor de ICMS que os municípios irão receber. Então, há toda uma preocupação dos gestores em fazer com que os alunos, né, possam ir bem nessas provas. Mais uma vez, né, se sobressai, então, o treinar, né, para essas avaliações externas. A próxima é a edição do número 19, de outubro de 2016, né, onde o foco ele está sobre formar um bom professor, que significa elaborar as melhores estratégias de, mais uma vez, treinamento, capacitação e modelagem dos professores, de acordo com os objetivos, né, da gestão da escola. Entre as ações, a gestão deve traçar o perfil ideal de professor para atingir os objetivos esperados, como pressuposto, né, a gestão atuando na instrumentalização do exercício docente, mais uma vez. Os professores, por sua vez, precisam ser treinados e modelados de acordo com o perfil estipulado pela gestão. Ou seja, ele é um executor de tarefas, ele é alguém passivo dentro do processo de ensino, de aprendizagem, e não um agente ativo, né, e independente, né, que tem independência sobre o exercício pedagógico. E o terceiro é criar um serviço de mentoria para capacitar os professores novatos, né, ou que iniciam os trabalhos na escola. Então, aqui a formação docente ela é compreendida como uma adaptação, uma capacitação para se atingir determinados fins esperados. O quarto volume que nós analisamos é o número 31 de julho de 2017. Aqui, né, olha só a manobra, né, que eles fazem, né, para suprimir, né, de certa forma, a necessidade de formação continuada dos professores, né? Sem considerar a necessidade de formação continuada de qualidade para os profissionais, a reportagem considera mais adequado que os gestores indiquem os professores mais capacitados e experientes, né, nas palavras do periódico, os melhores professores, para as turmas com maiores dificuldades. Essa manobra, ela tentaria driblar a necessidade de formação continuada e buscar uma saída mais imediata, né, para um problema que exige uma solução a longo prazo e deve passar por bons projetos de formação continuada. Entre as ações, o gerencialismo firme, com diretrizes sólidas e claras para a formação dos professores, né, com pressuposto a instrumentalização dos processos em detrimento da praxis pedagógica. A gestão deve eleger como prioridade criar um manual de boas práticas de docência, o que evidencia, né, o culto ao portfólio, ao receituário de como fazer a escola e como exercer a docência. E os professores mais experientes
né, devem atender as turmas com maiores dificuldades, ou seja, buscar alternativas paliativas, né, para problemas complexos que exigem a formação continuada dos professores. O último periódico, então, que nós avaliamos, mais uma vez, dando uma ênfase, né, às avaliações de larga escala, aqui em especial a um programa, desculpem, um programa do Instituto Unibanco, que é o Programa Jovem de Futuro, onde ele pega 3 estados, Goiás, Espírito Santo e Ceará, que aderiram a esse programa, e ele mostra que esses estados, por terem aderido ao Programa Jovem de Futuro, eles se sobressaem, né, se destacam no resultado do IDEB, né? Então, como as ações, a gestão escolar deve ter foco em resultados, utilizar avaliações externas como ferramentas pedagógicas, adotar políticas de suporte como parceria público-privadas voltadas para o aumento de indicadores como o IDEB. Entre os pressupostos estão os resultados da aprendizagem, diretamente relacionados às práticas de gestão, que, por consequência, as boas práticas de gestão estão inspiradas na perspectiva mercantil de controle, eficiência, eficácia, qualidade de resultados e produtividade. E o projeto, né, Jovem de Futuro, do Instituto Unibanco, é eficaz para o aumento do IDEB, ou seja, né, é uma propaganda para aderir, né, ao programa e, consequentemente, ter um bom resultado, né, no IDEB. Após a análise dessas edições selecionadas, é possível, né, identificar um viés editorial que ele exime a autonomia do professor, reduz a autonomia do professor. A própria presença do professor ela é reduzida, né? A sua capacidade crítica e criativa, uma vez que o seu trabalho é entendido como sendo um mero executor de tarefas pré-determinadas pela gestão escolar. Nesse sentido, o bom professor é o professor padronizado, domado, né? Aquele que, como um bom executor de tarefas, cumpre a cartilha, forma seus alunos em escala, apagando as subjetividades, desafios e potencialidades de cada um. Metaforicamente falando, a sala de aula se torna uma linha de montagem, onde o professor é o operador, que pode ser substituído a qualquer momento, né? E os alunos são o produto dessa montagem, dessa modelagem em massa, né? Uma equação simples aí para, né, para traduzir, né, todo esse sistema, né? Gestão mais treinamento dos professores é igual a indicadores de qualidade. Após a análise, aqui já finalizando, né? Após a análise das edições do periódico Aprendizagem em Foco, evidenciou-se um editorial que prioriza a importância de investir em gestão em detrimento de formação. Além disso, pressupõe-se que o sucesso e o desempenho escolar estão diretamente relacionados às boas práticas de gestão e a formação dos professores, por sua vez, é compreendida como um processo de adaptação à diretriz de gestão da escola. O escopo do periódico ele ratifica tanto a noção de professor de portfólio, né, como apontam o Machelain e o Simmons, né, ou seja, um professor que tem marcas de controle ao lado de todas as subcompetências, né, corretas, como também, né, confirma o Ball, McGeary e Brown, né, como eles definem como artefatos da política, né, materiais como esse, né, do Instituto Unibanco, que fazem uma interface entre a teoria e a prática, tanto para a realização quanto para a representação da política em relação à prática, provocando o recuo da teoria no exercício docente e, consequentemente, a instrumentalização do exercício pedagógico. Ou seja, essa interface entre a teoria e a prática, né, ela é muito mais, está muito mais próxima, né, muito mais exposta a esses materiais, né, que chegam com um ar de sofisticação do que propriamente a materiais, né, mais complexos, críticos e reflexivos, né, como as obras, né, do Ball, né, como a nossa própria coletânea, né, que foi organizada, né, de uma forma responsável, né, cientificamente adequada e, né, com o olhar aí de diversos profissionais
né, da educação. Obrigado, era isso, né? Nós ficamos à disposição para o debate, para a discussão e para, né, continuar aí dialogando com os colegas.